Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer construções de ângulos. Vamos fazer o ângulo de 60, de 120, de 30, de 90 e de 45 graus com o auxílio de um compasso e, claro, da nossa régua, não é isso? Então vamos lá pessoal, a aula é bem simples. Então para se não esquecer também de curtir a nossa aula e de se inscrever no canal para ficar recebendo sempre as notícias. Então vamos lá para a nossa construção. O ângulo de 60 graus é o ângulo mais simples que nós podemos construir. Então o que nós vamos fazer com o ângulo de 60? Nós vamos pegar o compasso numa abertura qualquer. Eu vou colocar aqui a ponta seca do compasso no início aqui, certo? Da nosso segmento de reta aqui. E vamos fazer simplesmente um arco. Então eu faço um arco aqui na abertura que eu quiser e com essa mesma abertura, sem modificar a abertura, eu vou colocar a ponta seca aqui onde eu intersectei essa linha preta. Então eu vou pegar e vou voltar aqui marcando aqui, ó, com outro arco, vou fazer um xizinho. Pronto, nosso ângulo de 60 graus já foi construído. Na verdade, falta apenas traçar ele. Então, como é que nós vamos fazer? Então, basta agora você pegar este xizinho, né? Colocar lá onde começou o segmento e vamos traçar o nosso ângulo de 60 graus. Então, com isso, você pode ter certeza que esse ângulozinho aqui mede exatamente 60 graus. Então, de 60 graus é muito fácil de ser construído. O de 120, nós sabemos o quê? Que 120 graus é a mesma coisa de 60 graus mais 60 graus. Sabendo isso, o que vai acontecer? Se nós sabemos que 120 é 60 mais 60, então nós vamos fazer dois ângulos de 60 graus aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos continuar. Vou abrir o meu compasso em uma abertura qualquer. Vou colocar a ponta seca no início aqui, né? Que vai ser o nosso vértice do nosso ângulo. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um primeiro arco. Certo? Eu vou fazer ele um pouquinho maior, porque de 120 ele vai também ser maior. Então, com a mesma abertura, sem modificar essa abertura, eu vou colocar a ponta seca aqui onde eu intersectei e vou fazer uma primeira marcação aqui, fazer um arco, ó, marquei uma vez. Então, este ângulo que eu acabei de marcar aqui, ele é um ângulo de 60 graus. Então, se eu pegar a mesma abertura, colocar aqui onde eu marquei e fizer novamente outro arco aqui para fazer a intersecção desses dois arcos, eu vou fazer o quê? Um ângulo de 120. Por quê? Porque daqui para cá, se eu traçasse aqui esse ângulo, seria um ângulo de 60 graus. E aqui tem outro ângulo de 60 graus. Juntando os dois, nós vamos ter quantos? 120 graus. Então, aqui é 60 graus. Aqui também 60 graus. Este ângulo daqui para cá é um ângulo de 60 graus. Então, 60 mais 60, eu vou ter 120 graus. Então, agora é só traçar esse ângulo aqui e nós teremos o nosso ângulo de 120 graus. Então, traça aqui, ó. Pronto, traçamos um ângulo aqui de 120 graus. Certo? Bom, agora para fazer um ângulo de 30, o que eu vou fazer? Vou continuar fazendo um ângulo de 60 graus e vou achar a bissetriz desse ângulo. Se eu fizer um ângulo de 60 graus, certo? Então, se eu fizer um ângulo de 60 graus e dividir por 2, eu vou achar o ângulo de 30 graus. Então, o que seria essa divisão por 2? Seria a bissetriz desse ângulo aqui de 60, que vai ser o quê? 30.
Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar a ponta seca do compasso, colocar aqui no início, onde vai ser o nosso vértice, certo? E o que eu vou fazer? Vou traçar um arco. Então, tracei um arco aqui. Com essa mesma abertura aqui onde eu marquei, onde intersectou, eu vou pegar, vou fazer o furinho e vou fazer aqui um arco. Se eu fizer esse arcozinho aqui, eu estou fazendo um ângulo de 60 graus. Mas eu não quero um ângulo de 60 graus, eu quero um ângulo de 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse arco e vou pegar ele mais aqui. Com a mesma abertura ainda, certo? Porque bissetriz você faz um arco aqui com a abertura maior do que a metade deste tamanho. Então aqui está o tamanho todo, então ele já é, claro, maior do que a metade. Então eu fiz um arco, peguei ele maior. Com a mesma abertura aqui onde eu marquei a interseção dos dois, ó, na interseção dos dois, eu pego e volto marcando aqui, ó, marcando o arco. Então, ó, peguei, fiz esse arco aqui, intersectei os dois arcos. Então, o que eu fiz? Peguei aqui de 60, fiz o de 60 e ao invés de fazer ele menor, eu aumentei esse tamanho aqui. E com a mesma abertura, fui lá onde está marcando 60 graus e volto aqui. Ou seja, eu tracei uma bissetriz de 60 graus. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso ângulo agora. Ó, peguei aqui. Vou pegar lá o vértice, lá onde eu furei. Então aqui, ó. Traço o meu ângulo de 30 graus. Você pode fazer na sua casa, pode conferir com o transferidor e você vai ver que as medidas estão dando certinho, tá? Deixa eu afastar aqui, que isso é um pouco do lugar. Vamos lá. Agora, como é que nós vamos traçar um ângulo de 90 graus? O nosso ângulo de 90 graus, acho que eu vou ter que mudar, porque não vai caber aqui. Vamos tentar aqui ver se o de 90 graus cabe aqui. O de 90 graus, como é que nós vamos fazer? Numa abertura qualquer, eu vou pegar aqui, ó, fazer um arco. Com a mesma abertura, eu marco uma vez e vou marcar a segunda vez. Ó, vai dar certo. Então, na segunda vez, o que eu fiz? Para o de 90, eu fiz essa primeira marcação, um ângulo de 60. Nessa segunda marcação, outro ângulo de 60 graus. O que acontece? Para dar 90, eu preciso 60 graus, que seria este ângulo aqui, ó, mais 30 graus. Se eu pegar 60 mais 30, eu vou ter exatamente 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 60 e aqui tem mais 60. Mais 60 graus. Só que eu não preciso de 60, eu preciso só de 30. O que eu vou fazer? Eu vou traçar a bissetriz deste ângulo aqui, daqui para cá, que dá 60 graus. Então, como é que nós vamos fazer uma bissetriz? Para fazer a bissetriz, você vai pegar aqui onde marcou aqui, aí você vai abrir mais do que a metade dessa distância aqui, né? Vou pegar aqui um pouquinho menor, aí você vai marcar aqui em cima. Com a mesma abertura, você vai lá, ó, aqui tá no 60, então você vai lá no 120 e com a mesma abertura você volta marcando. Então, onde intersectou os dois arcos que eu acabei de traçar, eu vou pegar aqui, onde intersectou, ó, bem aqui no meiozinho dele, coloquei o meu lápis, a minha caneta, e vou colocar aqui, ó, no pontinho
no pontinho aqui e vou fazer aqui o movimento, e no pontinho aqui também tem que ter o movimento, e vou traçar aqui o meu ângulo. Então, tenho certeza que este ângulo aqui está medindo 90 graus, certo? Nossa folhinha aqui está um pouco. Então, nosso ângulo de 90 graus, o que eu faço? Eu faço um de 60 e aqui fica 30 graus. Ó. E aqui também 30 graus. E aí, 60 mais 30 dá 90 graus. Então, vejam que os outros ângulos eu consigo fazendo o quê? Aumentando 60. Então, dois ângulos de 60 dá 120. Os outros ângulos eu faço a bissetriz. Então, como é que eu faria um ângulo de 45 graus? Para fazer um ângulo de 45 graus, a gente pode pensar como? Ora, eu posso pensar em fazer um ângulo de 90, que é esse que eu acabei de fazer, e dividir ele em duas partes, que no caso seria, né, fazer a bissetriz do ângulo de 90. Então, vamos fazer esse ângulo de 90 graus? Então, vamos lá. Ó. Vamos botar a ponta seca aqui no verso, ou no centro, né, do ângulo. Então, vamos aqui, ó, fazer um arco com uma abertura qualquer. Com a mesma abertura, eu coloco aqui onde ele intersectou. Com a mesma abertura, marquei aqui, fiz um ângulo de 60. Se eu pegar esse de 60 e fizer aqui de novo, eu faço o de 120. Como eu quero a bissetriz, eu pego aqui voltando, ó. Né? Eu fiz ali diferente aqui para mostrar a bissetriz. Aqui eu já vou fazendo, ao invés de pegar lá e abrir outra, com outra abertura no compasso, eu já pego aqui, ó, onde eu faço 120, eu já puxo aqui uma perninha maior. E vou lá no 120 com a mesma abertura, o importante é ser na mesma abertura, e volto marcando aqui, ó. Pronto. Com isso, eu fiz um ângulo de 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus, ele não me interessa, não é isso que eu quero. O que eu quero é um ângulo de 45 graus. Então, esse daqui é um ângulo de 90. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a bissetriz desse ângulo de 90. Como é que faz a bissetriz? Olha, aqui já está marcado, já tem a marcaçãozinha aqui, né? Nossa marcação. Tem um pedacinho aqui, o outro pontinho aqui. Então, você pega, abre mais do que a metade da distância daqui para cá, ó. Essa distância daqui, ó. Então, abre mais do que a metade, vamos abrir aqui um pouquinho. E você vai fazer um arco aqui, você vai fazer esse procedimento, que é o procedimento de uma bissetriz. Então, abre aqui com qualquer abertura, marca com a mesma abertura, certo? O segredo está na mesma abertura. Pega aqui e marca novamente, ó. Pronto. Então, acabei de traçar a bissetriz de 90 graus. Consequentemente, a bissetriz de 90 graus é o que? É um ângulo de 45 graus, porque bissetriz divide o ângulo em duas partes congruentes. Aí é só traçar. E aqui nós temos um ângulo de 45 graus. Consequentemente, aqui também seria 45 graus. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter te ajudado. Não esquece de dar o teu like, de curtir e se inscrever na página do nosso canal, né? Então, um abraço e até a próxima.